Olá, sejam bem-vindos. A gente vai conversar um pouquinho sobre o projeto de vida nessa aula para o oitavo ano. Eu sou a professora Isis e eu vou ser a professora de projeto de vida de vocês. Então, a gente vai olhar algumas reflexões e a gente vai fazer uma retomada dessas reflexões. A gente já vem conversando nas últimas semanas sobre como que vocês podem pensar em alguns pontos fortes e suas fragilidades para que vocês consigam construir e planejar o projeto de vida de vocês. Então, hoje, nessa aula do oitavo ano, a gente vai retomar essas reflexões, fazer algumas atividades, tentar liberar um pouquinho a criatividade para que a gente consiga planejar e construir o caminho para chegar nos sonhos de vocês, para chegar no projeto de vida de vocês. Então, a primeira tela, desculpa, a gente vai olhar os materiais que vão ser necessários. Então, eu gostaria que vocês pegassem um caderno ou uma folha de papel, caneta ou lápis, e o caderno do aluno do primeiro bimestre que vocês conseguiram lá na escola de vocês no comecinho do ano. O caderno do aluno de projeto de vida. Separem o caderno de vocês, abram na parte de projetos de vida. Qual caderno que eu estou falando? O caderno que vocês fazem a anotação, as atividades do dia a dia, que vocês levam para a escola, que vocês fazem agora nesse período de isolamento social, as atividades do centro de mídias. Abre esse caderno. Muitos alunos já deixam separados a parte de projeto de vida. Quem não tem, não tem problema. Abre o caderno numa parte que você consiga deixar separado para projeto de vida e a gente vai começar a fazer as atividades hoje. O que eu vou pedir para vocês? A cada tela, quando eu deixar para vocês uns minutinhos para refletir, vocês vão fazendo um exercício de anotação. O que significa isso? Muitas das telas vocês não precisam copiar na íntegra ou tirar print. Eu gostaria que vocês fizessem exercício de anotação. Olhasse a tela, prestasse atenção na minha explicação, na conversa de hoje e colocasse o que vocês acreditam ser mais relevante, ou seja, mais importante. Anotem no caderno de vocês e depois, durante a semana, olhem novamente, reflitam para a gente conseguir ir adquirindo, aprimorando competências para a construção do projeto de vida. A primeira tela é sobre a primeira aula que a gente teve. Então, a primeira aula chamava Quem eu sou? Quem sou eu? E dois pontos eram relevantes aqui, ou seja, importantes. Primeiro, quais elementos me influenciam? E a atividade era um autorretrato. O que eu quero que vocês façam agora? Olhando essa aula que está na tela, vocês pensem em quais elementos influenciavam e lembrem, retomem quem fez essa atividade de autorretrato, como vocês se viam. Então, isso que é interessante. Vou deixar aí na tela uns 30 segundinhos para vocês fazerem o exercício de anotação, que é o quê? Colocar os elementos que influenciam e a construção do autorretrato. Só esses dois pontos rapidamente no caderno para a gente fazer a retomada. Então, primeira aula, anotem esses dois pontos. Quem sou eu e os dois pontos. Quem influencia e relembrem a construção do autorretrato. 30 segundinhos para vocês fazerem essa anotação, rapidinho, e a gente já volta. Agora que vocês
relembraram, retomaram a primeira aula nossa de projeto de vida. Então, vocês olharam quem influencia e revisitaram o autorretrato, pensaram no autorretrato, a gente vai retomar a segunda aula. Então, eu vou colocar na tela e vou conversar um pouco com vocês. A segunda aula, a gente identificou as competências. Lembrem que no projeto de vida, as competências é primordial para vocês conseguirem agir, organizar os estudos, identificar quem vocês são, para vocês conseguirem trilhar um caminho mais adequado, mais tranquilo para a conquista do sonho do projeto de vida. Então, a segunda aula é identificando minhas competências, e as competências socioemocionais que a gente viu nessa aula, elas são entusiasmo, determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade, assertividade, empatia, iniciativa social e interesse artístico. Por que que a gente viu essas competências? Para vocês identificarem os pontos fortes e as fragilidades e começarem a construir um plano de desenvolvimento pessoal. Isso significa o quê? Que esse plano de desenvolvimento pessoal vai contar com quais os pontos fortes, e aí, por exemplo, nessa aula teve alguns estudantes que compartilharam que o ponto forte deles é a responsabilidade e empatia. E qual que é a fragilidade? Alguns colocaram organização e foco. Então, essa aula serviu para quê? Para vocês conhecerem as competências que vão ser ministradas ao longo do ano, do 8º ano do ensino fundamental no projeto de vida, e para vocês identificarem, saberem quais são os seus pontos fortes e suas fragilidades. E conseguirem começar a trabalhar com eles e desenvolver um plano de desenvolvimento pessoal. O que eu vou pedir para vocês? Vou colocar novamente na tela, vocês anotem o nome da aula, identificando minhas competências, e façam anotações de quais, pensem novamente, quais são seus pontos fortes, quais seus pontos frágeis, de acordo com essas competências, e se vocês desenvolveram o plano de desenvolvimento social. Desculpa, errei tudo aqui. Se vocês desenvolveram o plano de desenvolvimento pessoal, para vocês continuarem organizando os estudos e pensarem no caminho que vocês estão trilhando para o seu projeto de vida. Um minutinho na tela, a gente já volta para conversar sobre as outras aulas, tá? Então vamos lá, retomando. Primeira aula, autorretrato, para vocês começarem a olhar para vocês e descobrirem potencialidades, ou seja, os pontos fortes de vocês. Segunda aula, era uma aula para vocês olharem as competências, para vocês perceberem qual competência está mais frágil e qual pode ser transformada em ponto forte. E aí trabalhar um pouco e transformar isso num plano de desenvolvimento pessoal. Então, a gente agora vai para a terceira aula e fazer esse exercício de retomada das reflexões e exercício de escrita de anotação. Então, vamos lá. A terceira aula está na tela, chama Ser Protagonista no Mundo e no Meu Projeto de Vida. O que a gente conversou? Sobre o que é ser protagonista, que desafios você encontrou para elaborar ou para colocar em prática o seu projeto de vida? E a atividade era para vocês fazerem uma trajetória para a realização do projeto de vida. Então, olha só. Essa aula, que era a terceira aula, o elemento central era o conceito de protagonismo.
A gente conversou nessa aula, refletiu, vocês colocaram o conceito de protagonismo e vocês perceberam que quem direciona o projeto de vida, quem planeja o caminho para esse projeto de vida, são vocês. Então, a gente precisa olhar as fragilidades, os pontos fortes, para conseguir desenvolver isso na gente, ter atitudes protagonistas para aproveitar as oportunidades para a gente chegar mais perto dos nossos sonhos e mais perto no nosso projeto de vida. Então, eu vou deixar de novo na tela por 1 minuto. Vocês façam o quê? Essa retomada. Olhem e vejam como que vocês conseguiram desenvolver até aqui alguma atitude protagonista, que é o quê? Vocês conseguirem agir em determinados pontos, desenvolver algumas coisas, principalmente em relação aos seus estudos, para que vocês cheguem mais perto do seu sonho, do seu projeto de vida. Mais 1 minutinho na tela, façam um exercício de anotação, ou seja, juntem as suas reflexões, o seu pensamento com o objetivo dessa aula. Deixar 1 minutinho e a gente já volta. Então, vamos continuar o exercício de retomada para que a gente consiga deixar o caminho mais claro, ou seja, mais objetivo para vocês planejarem o seu projeto de vida no 8º ano do ensino fundamental. Então, vamos lá. Primeiro, vocês conseguiram ver quem vocês são e, por isso, usaram o autorretrato, liberaram a criatividade para o autorretrato. Depois, as competências, para vocês olharem os pontos fortes e suas fragilidades. E agora, o conceito de protagonismo, para que vocês consigam ter atitudes mais assertivas, ou seja, mais certeiras, com mais firmeza, tendo certeza de algumas coisas, para que vocês caminhem e façam um planejamento pessoal para a conquista do projeto de vida. A gente vai para a 4ª aula, que é exatamente vivenciando o protagonismo. O que acontece? Nessa aula, a gente trouxe algumas habilidades ou virtudes, na verdade, traduzidas em atitudes, para que vocês percebam como que um protagonista ele precisa ter alguns elementos para conseguir agir de uma forma bacana na construção do projeto de vida. Então, um aluno, um estudante protagonista, ele precisa desenvolver tolerância, gentileza, humildade, compaixão, prudência, coragem, justiça, generosidade, gratidão, perdão e responsabilidade. Isso são algumas habilidades, algumas atitudes que, junto com o protagonismo, ele transforma você em primeiro, oportunidade de desenvolver um ponto forte muito bacana para vocês conseguirem um sonho. Então, na 4ª aula, a gente olhou o que um protagonista precisa ter e ir construindo, certo? E vocês trouxeram nessa última aula, nessa 4ª aula, algumas coisas que vocês acreditam que são frágeis nas características e algumas coisas que são bem fortes em vocês e que vocês conseguem utilizar, inclusive, para desenvolver coisas cotidianas, problemas cotidianos e até das atividades escolares. A atividade era uma pesquisa sobre lideranças. Tá? Então, vocês iriam ver as lideranças que vocês conhecem. A gente traz principalmente a questão do líder de turma na escola, ou representante de classe, como que a gente escolhe e o que ele deve ter.
Então eu vou deixar novamente um minutinho e vocês pensem nessas atitudes protagonistas e escrevam a palavra, né, o conceito, a atitude que mais está forte em você. Esse exercício é bacana para quê? Para vocês continuarem olhando quais os pontos fortes, para depois a gente transformar esses pontos fortes e conseguir perceber oportunidades, tá? Perceber oportunidades principalmente para uma escolha profissional, escolha de ensino médio, na carreira, inclusive de alguns sonhos, como comprar uma casa, ou fazer uma viagem, tá? Vou deixar um minutinho na tela e vocês escrevam as atitudes protagonistas que estão mais fortes em vocês. Voltando, e aí a gente vai sempre olhando. Primeiro, quem vocês são, ou seja, um autorretrato, vocês começaram a olhar para vocês. Depois, a gente percebeu pontos fortes e fragilidades, exatamente a partir das competências socioemocionais. Depois, o conceito de protagonismo. Agora, essa última quarta aula, quais atitudes podem auxiliar o protagonismo, né, de vocês, e aí eu pedi até para vocês verificarem quais das atitudes que estavam na tela é o ponto mais forte de vocês e anotarem. E agora a gente vai fazer um exercício de responder sim ou não, tá? São 5 questõezinhas, e aí vocês vão respondendo sim ou não em cada uma dessas questões. Eu vou deixar 2 minutinhos na tela, antes eu vou explicar, e aí deixo 2 minutinhos para vocês responderem. Coloquem aí reflexão e 1, 2, 3, 4 e 5, e depois vocês respondem sim ou não, tá certo? 2 minutinhos na tela, eu vou explicando. Vamos lá. A partir de tudo que foi estudado neste primeiro bimestre, vocês vão refletir e responder. Primeiro, eu sei qual é o meu sonho? Segundo, já elaborei meu projeto de vida? Terceiro, eu sei quais são as minhas potencialidades e minhas fragilidades? Quarto, estou colocando em prática meu plano de desenvolvimento pessoal? Quinto, procuro ter atitudes protagonistas no meu dia a dia? 2 minutinhos e a resposta é sim ou não.
Por que que é importante pensar nessas 5 perguntinhas que a gente colocou na tela para vocês? Porque a partir delas vocês conseguem ter uma noção de como que está esse caminho para a construção do projeto de vida. E vocês conseguem, inclusive, pensar em algumas alternativas, usando os pontos fortes de vocês e sabendo quais são as fragilidades de vocês. Então, a próxima tela é exatamente a atividade que vocês vão fazer. Então, vou colocar para vocês, e aí vocês vão responder no caderno de vocês nesses 2 minutos que eu vou deixar a atividade. Primeiro, quais dificuldades tenho encontrado, como superá-las? Para quem respondeu não. Ou seja, se você respondeu não para uma ou mais perguntas, é hora de fazer uma reflexão sobre seus objetivos. Então, a primeira pergunta para quem respondeu não é quais dificuldades tenham encontrado e como superá-las. Vocês vão tentar escrever quais dificuldades vocês encontram e tentar escrever como superá-las, tá? Em 2 minutinhos, então é uma resposta bem simples e objetiva, é mais para a gente pensar um pouquinho. Agora, aquele que respondeu sim para todas as perguntas, ou para a maioria delas, vocês precisam realizar uma autoavaliação. O que significa? Em que aspectos posso melhorar e como vou fazer isso? Então, para quem respondeu não, para a maioria das perguntas, vocês vão olhar para as dificuldades e como superar. Para quem respondeu sim, para todas as perguntas, vão ver quais aspectos vocês melhoram e como vocês vão fazer isso, tá certo? Vou deixar 2 minutinhos e vocês escrevam a resposta de vocês. Para quem colocou não na maioria, é as dificuldades. Para quem colocou sim na maioria, é como pode melhorar. 2 minutos e a gente já volta. Então vamos lá. Nessa aula de projeto de vida, a gente está retomando algumas reflexões. Para quê? Para que vocês consigam desenvolver um plano de desenvolvimento pessoal. As 2 últimas perguntas, ou seja, as 2 últimas reflexão, ela leva vocês a pensarem, primeiro, quem ainda tem dificuldade, como superar, e quem ainda precisa melhorar, como fazer isso. Isso é interessante porque vocês podem aplicar isso nas atividades que vocês estão desenvolvendo, tanto dos professores que, por outras plataformas, apresentam essas atividades, quanto pelos professores do Centro de Mídias. Por quê? Como vocês estão no 8º ano do ensino fundamental, vocês precisam continuar os estudos, porque a escola é uma das formas para a gente conquistar os nossos sonhos e conquistar os nossos projetos de vidas.
E se organizar, saber um pouquinho dos seus pontos fortes, do que é frágil, ajuda vocês nesse sentido. Por exemplo, matemática. Se você tiver facilidade, conseguir fazer as contas tranquilo, resolver os problemas, entender mais facilmente a linguagem matemática, isso é um ponto forte seu. E pode ser usado tanto para vocês escolherem uma carreira profissional, uma carreira acadêmica, ou seja, a universidade, a faculdade que vocês queiram, quanto para resolver e administrar alguns problemas cotidianos, como as relacionados com grana, com relação ao dinheiro, há alguns problemas relacionados à economia doméstica, vocês podem trazer isso para o dia a dia. Mesma coisa, se vocês têm facilidade em língua portuguesa, vocês podem aproveitar os exercícios de escrita e começar a aprimorar mais a escrita de vocês. Isso vai ajudar na escolha profissional também, numa universidade. Então, a gente precisa começar a saber quais nossos pontos fortes, a saber também quais os nossos pontos fortes, inclusive nos estudos, para que a gente consiga olhar, enxergar oportunidades, tá certo? Continuando aqui, a gente vai olhar, é uma atividade que vocês vão fazer, isso pode ser feita durante a semana, tá? Não precisa ser feito nesse momento, mas agora nesse momento vocês vão copiar essa atividade e também fazer algumas anotações sobre o que eu vou explicar dessa atividade. Então, vou deixar na tela e vou explicar um pouco essa atividade. O que vocês vão fazer? Vocês vão revisitar um pouquinho o projeto de vida. Primeiro, vamos olhar o sonho. Então, sonho é o mesmo que tinha no começo do ano? Porque muitas vezes a gente pensa num sonho, num objetivo, e ao longo do ano a gente muda. Então, a primeira coisa, vocês vão escrever se é o mesmo que tinha no começo do ano. Depois, vocês vão colocar o que mudou e por que mudou. Percebam que o porquê mudou, ele é interessante para vocês perceberem o que no caminho fez com que vocês mudassem e alterassem o sonho de vocês. É uma fragilidade? É um ponto forte? Vocês viram uma oportunidade no meio do caminho que fez vocês olharem para outros objetivos, pensarem em outros sonhos? Então, vocês vão pensar durante a semana se mudou, o que mudou e por quê. Se não mudou, como que continua isso, tá certo? Vamos voltar para a tela e vocês vão pensar um pouco nos objetivos. Quais são os objetivos agora? Você reelaborou seu projeto de vida? Então, vocês escrevam, descrevam como vocês estão reelaborando. Ações. Já defini o que preciso fazer para alcançar meu sonho? Tenho dificuldades para realizar as ações? Quais? Preciso rever minhas ações? Então, eu vou deixar 3 minutos na tela, vocês copiem essas atividades e anotem alguns pontos da minha explicação. Daqui a pouco a gente volta para conversar.
Então, voltando, o que que vocês vão fazer durante a semana? Olhar o projeto de vida, fazer um exercício de reflexão e tentar construir algumas ações para que vocês consigam ir aprimorando, esse caminho até o sonho de vocês. Olhar, por que que é importante? Olhar se o sonho de vocês é o mesmo. Então, muitos estudantes podem ter mudado o projeto de vida, mudado o sonho, olhar os objetivos. Às vezes, quando a gente está estudando, os nossos objetivos eles podem alterar. Por exemplo, se no começo do ano eu tinha dificuldade em matemática, mas hoje eu superei essa dificuldade, o meu objetivo ele vai mudar. Então, o que que eu vou fazer? Vou olhar quais outras componentes curriculares, quais outros componentes curriculares eu tenho mais dificuldade ou facilidade. Então, cada objetivo, ele vai alterando ao longo do ano, quanto mais conhecimento vocês vão adquirindo. A mesma coisa o sonho. Há estudantes que não mudam o sonho, mas precisam o quê? Deixar o caminho mais planejado até o projeto de vida. Há estudantes que têm o sonho mudado. Então, vocês precisam fazer o quê? Olhar por que que mudou e para que direção vocês estão indo, tá certo? Sempre tentando planejar o passo de vocês e para vocês conseguirem enxergar as oportunidades. Principalmente porque o ano que vem vocês estarão no 9º ano do ensino fundamental e vocês vão ter que escolher que tipo de ensino médio vocês farão. Se é um ensino médio que tem os itinerários formativos, se é o ensino médio que traz, o técnico profissionalizante, se vocês vão agregar algum curso profissionalizante. Então a gente precisa começar a se conhecer, a saber o sonho, para traçar os caminhos de acordo com esses sonhos. A segunda atividade, vocês vão continuar refletindo em casa durante a semana para a gente o quê? Traçar isso mais fácil. Então, a parceria. O que que vocês vão pensar? Quem ajuda com o projeto de vida? Você está recebendo a ajuda que necessita? E aí, nesse quem ajuda, percebam os colegas que ajudam vocês, os professores de vocês, algum familiar, alguma pessoa que mora com vocês, que está auxiliando nessa construção. Depois, o resultado. Já alcancei algum resultado com minhas ações? Já avancei no meu projeto de vida? O que eu preciso fazer para alcançar os resultados esperados? Isso é uma avaliação. Vocês precisam traçar minimamente os objetivos para vocês saberem quais resultados vocês esperam. Mas 3 minutinhos na tela para que vocês façam algumas anotações, copiem essas questões e a gente já volta para encerrar, tá certo?
Voltando, a gente vai só retomar os objetivos dessa aula e encerrar a aula de hoje de projeto de vida para o oitavo ano do ensino fundamental. Então vamos lá. A gente fez uma recapitulada nas reflexões que estamos fazendo desde o início do Centro de Mídias. Então a gente olhou primeiro quem vocês são, primeira reflexão, olhar quem nós somos, para quê? Para perceber os pontos fortes nossos, perceber, conseguir reconhecer isso. Depois, vocês olharam as competências e aí dessas competências vocês retiraram qual o ponto forte de vocês e qual a fragilidade para que vocês consigam trabalhar esses pontos fortes e fragilidades para a construção do projeto de vida. Depois, a gente olhou o conceito de protagonismo, olhou as atitudes protagonistas, e agora a gente retomou o projeto de vida, olhou o sonho de vocês, para a gente conseguir traçar o caminho ou perceber algumas oportunidades. Pedir para que vocês vejam quem pode auxiliar, então traz o professor de projeto de vida, um colega, alguém que mora com você, a mãe, um familiar, tá? Para que vocês consigam traçar um plano de desenvolvimento pessoal. Então se organizem, aproveitem o conhecimento que a escola, que os componentes curriculares estão trazendo, para que vocês tracem os caminhos, vejam os sonhos de vocês e consigam perceber as oportunidades que o conhecimento que vocês estão adquirindo pode trazer para vocês. Eu vou encerrando essa aula de projeto de vida e aí a próxima semana a gente conversa mais um pouco. Até mais ver.